conversa bem informal e você que possa, efetivamente, né, trocar ideias. Olha só. Primeiro, deixa eu agradecer, né, a presença de vocês, principalmente o pessoal que... Principalmente não, mas é uma alegria ver o pessoal que já se formou um tempão, né? Tempão, não estou entendendo. Entregando a idade de ninguém aqui, né? A galera já se formou já há bastante tempo presente aqui, junto com pessoas que acabaram de ingressar no curso, né? Porque, na realidade, a grande maioria aqui também de alunos que ingressaram esse ano ainda, né? No início do ano. Então, esse encontro de gerações, né? Eu acho que é muito rico, a gente pode tirar várias coisas aqui. Falar o seguinte, que a ideia, né, dessa roda de conversa, ela nasce de um projeto, tá? Que é um projeto assim, que surgiu de uma questão que vem nos incomodando aqui já há bastante tempo. E que é o seguinte, assim, uma questão que incomoda a nós, professores, mas também alunos que vieram conversar com a gente em outras situações, que é o seguinte. Bom, somos um curso de museologia, né? Então, o curso de museologia, o curso que lidar, sobretudo com o quê? Com memória. Tá? E onde é que a gente, no curso de museologia, tem efetivamente assim, uma sistematização, um registro da nossa história, da nossa memória? Na verdade, assim, não tem, né? Não tem. A gente tem coisas dispersas, mas reunidas, assim, como alguma coisa que a gente sabe, né? Onde está, e a gente pode ir lá, né? E alimentar, e consultar, pesquisar. Que a gente não tem até hoje. Há poucos anos atrás, 2 anos atrás, né? O curso completou 15 anos. Hoje a gente já tem 17, portanto. Então já é uma trajetória considerável, né? 17 anos. Tem gente que deve ter 17 anos, essa galera mais nova, 17, 18. Então, eu acho assim, tá na hora, né, da gente criar alguma coisa, alguma situação que a gente possa sistematizar, portanto, uma espécie de repositório de memória. E certamente isso só pode ser feito com a participação, né, com a contribuição daqueles que fazem, né, parte dessa história, ou seja, daqueles que podem efetivamente trazer, né, suas próprias memórias e as memórias individuais em relação com as memórias, né, de outros colegas, das memórias que foram construídas ao longo da passagem, né, de todos nós aqui pelo curso. Então, uma primeira atividade que a gente pensou em fazer, portanto, é essa roda de conversa, né, juntando gerações, principalmente tem gente que já se formou, tem gente que está no curso agora, principalmente o pessoal que está entrando também, tem gente que está mais por meio do curso, tipo o próprio Rafael, o João, o Flório. Então, assim, a ideia dentro do projeto é esse. A gente vai iniciar esse repositório de memória. Meu nome é Leandro, eu entrei na museologia em 2016, eu fui colega do Anderson, que está aqui do meu lado, da Viviane, que está do lado dele. E durante a pandemia eu tranquei o curso. E agora eu retomei para terminar, então estou fazendo 3 disciplinas e esse é meu último semestre. E o que eu acho interessante, assim, né, tendo uma perspectiva, assim, de entrar no mercado de trabalho, colocar disponível, pelo menos, no mercado de trabalho, é que durante o curso eu pude analisar várias áreas, né, que eu gostaria de atuar e muitas outras que eu nem quero chegar perto. Então isso é uma coisa bem legal, assim, da gente durante o curso começar a fazer ter essa percepção, né? Eu comentei esses dias que, por exemplo, documentação, que é uma coisa super importante no museu, mas no trabalho do museu é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Que eu não tenho o menor interesse. Mas o que eu gosto, assim, de daqui a pouco trabalhar com mediação, com treinamento de equipe, com desenvolvimento de jogos, né? Essa parte mais pedagógica e essa parte que tem relação direta com o visitante, né? Então isso é uma coisa bem bacana, assim. E alguns colegas até falam, mas vai se formar em museologia para ser mediador, né? Meio que desmerecendo, assim, mas a mediação é uma parte super importante
na comunicação do museu. E a gente também tem que ter a inteligência de usar as nossas habilidades junto com esse nosso conhecimento que a gente adquire aqui na universidade. Então, eu não sei ainda bem ao certo, né, para que caminho assim eu vou me inclinar, mas eu não pretendo seguir carreira docente, né, não quero ser professor. Eu gosto mesmo dessa função do museu, daquela loucurada toda do cotidiano, assim, que a gente acompanha super bem também durante o estágio, tanto o estágio voluntário quanto o estágio obrigatório. E isso é uma coisa super legal, a gente já se envolver em projetos ou se colocar à disposição para trabalhar como voluntário no museu, porque ali a gente vai conseguindo ter essas pistas do que a gente gosta e do que a gente não quer trabalhar. Eu também sou da área da administração, né? Eu sou formado em administração e eu tenho um pouco dessa característica empreendedora. E eu acho que uma das possibilidades que eu posso trabalhar é daqui a pouco ter uma empresa que ofereça serviços terceirizados para museus, né? Aqui isso não é muito comum, mas em São Paulo, em grandes centros culturais, isso é bastante comum. E eu acho que a formação também nos dá essa possibilidade. Então é uma outra maneira assim, de enxergar a museologia nesse mercado de trabalho. Todo lugar, né, onde tem pessoas, tem conflitos. E o museu não é diferente. Mas também participar dos projetos, participar das atividades no museu faz a gente desenvolver esse jogo de cintura, né? Às vezes na nossa equipe uma pessoa que não é legal, que é grosseira, às vezes a gente se torna, né, por causa de uma pessoa ali que não é legal no nosso convívio, mas se a gente ficar só ali na produção dos artigos, né, que é um trabalho bem mais solitário, a gente não desenvolve essas habilidades que depois o mercado vai exigir. Quando eu entrei na metodologia, não era o que eu queria. Eu caí ali meio de paraquedas, eu caí aqui meio de paraquedas. Mas a minha intenção era chegar e sair fora. Mas lá pelo terceiro semestre, eu comecei a criar um apego maior pelo curso, assim, acabou sendo a minha paixão aqui. E eu não me arrependo de nada em ter entrado no curso de Geologia, porque são muitas coisas. E eu acho que o que mais traz assim, esse sentimento de pertencimento ao curso, à museologia, é a participação em atividades desde o início. Porque desde o meu primeiro semestre eu entrei em projeto de extensão e nunca mais saí daquele projeto. Eu acho que foi aí mesmo que fez eu criar esse sentimento de pertencimento para a museologia, um sentimento mais de identidade com o curso. E ali eu fui gostando. Se é um conselho que eu posso dar para vocês, é entrar em curso em projetos de extensão, de pesquisa, porque é ali que vocês vão ver o que é a prática. A extensão vocês vão ver mais a prática mesmo, e o de pesquisa vocês vão acabar vendo essa parte mais teórica, que é o que o Leandro estava falando, do artigo científico, publicação, apresentação de trabalho. Não que não faça isso no projeto de extensão, mas tu vê muito mais no projeto de pesquisa essa questão do que no projeto de extensão. E a questão de participação em eventos é maravilhoso. Poder chegar a apresentar parte de uma pesquisa que tu desenvolveu para várias pessoas e daqui a pouco aquele teu problema ali que tu tem é o mesmo problema que outra pessoa lá em outro lugar tem e vocês conseguem trocar essa experiência. Também, assim, acaba construindo um conhecimento muito grandioso para nós. E outro ponto da minha trajetória foi quando eu saí do curso. Campo de trabalho. Foi bem pesado para mim. Eu fiquei cerca de 1 ano sem trabalho. Não quero desmotivar ninguém. Mas já dando... Mas assim, tem muitas possibilidades. Coisas que hoje eu vejo que são nichos de trabalho que a gente pode participar, eu não tinha nem noção na época, porque eu não estava inserido nesse meio. Eu acabei saindo e perdi muito o contato com a área da museologia.
quando eu voltei a trabalhar, que eu comecei realmente, de fato, a trabalhar na Universidade Católica, que é onde hoje eu trabalho, hoje eu consigo ver que a gente não precisa ficar só dentro do museu. A gente tem diversas outras atividades culturais que a gente consegue se inserir e trabalhar essa mediação das memórias por vários pontos. Uma coisa que o professor Diego sempre falava, que eu vejo até hoje, ninguém trabalha com isso, que é a produção cultural. Ninguém trabalha, nenhum geólogo trabalha. Eu acho que o Maurício está começando a ingressar nessa questão de produção cultural. Se vocês gostam dessa parte de produção cultural, eu aconselho a vocês desde o início já a pesquisar sobre isso, porque é um campo inexplorado. A gente não tem museólogos na área de produção cultural. Mas você acha que essa sua falta de informações sobre o mercado de trabalho te deu também porque ao longo do curso isso não foi muito debatido nas salas de aula, ou não sei, entre seus colegas, entre os professores, no lugar que não na sala de aula, mas em outros lugares? Eu acredito que mais foi porque eu me afastei bastante, assim, depois que eu saí. Mas eu acho que podia ser mais explorado essa questão privada, empresas privadas, parcerias privadas dentro da universidade, poder o aluno fazer estágios voluntários dentro de empresas, buscar essas parcerias assim com empresas privadas, porque a gente acaba percebendo que o nosso leque é muito maior do que a gente imagina, que a gente acaba podendo se inserir em qualquer coisa que se envolve cultura. Tudo que envolve cultura a gente pode se inserir. Para quem não tem, como foi o meu caso, que eu não tinha muitos recursos, a universidade acabava me dando muito recurso para mim sair, para pesquisar, para olhar o que a gente tem lá fora. Então, isso é um ponto bem positivo. E a questão que eu falei antes também dos projetos de pesquisa e extensão, que é algo que eu acho que é essencial na trajetória acadêmica, essencial. Ali tu vê o que realmente a gente faz. Estou trabalhando no Carlos Zíper, sou museóloga do Carlos Zíper. E diferente da trajetória do Anderson, que entrou e queria sair, mas não queria ficar, mas não sei o quê, eu, na verdade, quando eu estava lá no ensino médio, eu queria fazer museologia. Eu gostava de várias áreas, não sabia bem o que eu queria. Eu gostava de história, de arqueologia, de antropologia. E não sabia bem o que escolher, aí descobri a museologia ali, foi 2007, 2008, por aí, o curso era bem... é de 2006 o curso, recém começado, e aí descobri, falei, pô, que legal, acho que eu vou fazer esse curso aí. Só que aí descobri que o curso era diurno, e na época eu estava terminando o ensino médio, eu já trabalhava, mas eu queria um emprego de carteira assinada, eu queria, falei, não vou me prender em curso diurno, dei minha independência e falei, cara, não vou entrar nesse curso aí. Aí acabei optando por conservação e restauração. Fui para uma área que eu pensei, bom, semelhante ali, pode ser que... Aí me formei em conservação e restauração em 2013. E quando eu me formei, que aí para me formar eu precisei ficar desempregada, porque aí eu precisei para concluir todas as disciplinas optativas, concluir o estágio obrigatório. Eu precisei de demissão do emprego, aí concluí, porque eu precisava concluir. E em 2013, então, eu me vi desempregada e com uma na mão que não era exatamente o que eu queria. Então, Vou se apaixonar pelo que tu escolheu fazer. E aí, em 2013, eu pensei, e agora o que eu faço? Faço mestrado para consolidar isso que nem sei se era que eu queria. O que eu faço agora? Aí fui trabalhar com recreação. Enquanto eu decidi o que eu ia fazer, eu falei, vou fazer aqui. Peguei um trabalho de recreação lá. E aí eu tinha o dia livre. Aí quando eu estava já há 3 anos naquele trabalho temporário de mediação, 3 anos, eu disse, mas agora eu tenho o dia livre, né? Eu podia fazer museologia agora. E aí que eu decidi entrar no curso de museologia. E aí realmente eu vivi momentos de amor e ódio, assim, com o curso. Não foram só flores. Quando eu entrei, fiquei muito feliz. Me encontrei, eu achava incrível todas as aulas, eu achava tudo maravilhoso.
Mas no meio do processo eu comecei a ficar preocupada, assim. Comecei a ficar preocupada com o mercado de trabalho, comecei a me preocupar se eu ia ter 2 diplomas e, sei lá, trabalhar de caixa de supermercado, ou continuar trabalhando de recreacionista, meu Deus. Aí começou a me dar uma preocupação, realmente, assim, porque essa questão do mercado de trabalho foi, que o Anderson apontou, foi uma coisa que me preocupou muito, assim, quando eu estava durante a graduação. E aí, bom, aí eu era para me formar em 2016, era para me formar em 2019, mas eu pensei, não, vou protelar um pouquinho, porque eu ainda não sei o que vai ser depois, vou deixar para me formar em 2020, né? O que pode dar errado? 2020. Lá no final de 2020 eu consegui um emprego bem na época que eu estava voltando às aulas, um emprego de dia, e aí eu falei, como é que eu vou fazer as aulas diurnas, né? Mas aí contei super com a compreensão, na época foi a professora Norris, que dava todas as disciplinas, projeto de TCC, o TCC ela foi minha orientadora, e o estágio, todas as disciplinas com ela, foi super compreensiva, e me deixou fazer de forma assíncrona, assim, eu fazia de noite quando chegava em casa, elas gravavam a aula, eu assistia de noite, e aí fazia como eu podia, assim, e aí consegui me formar. E para minha surpresa, que o meu medo era que eu ia ter 2 diplomas, não ia conseguir emprego aqui em Pelotas, eu me formei em fevereiro de 2022 e eu acho que no mesmo mês abriu o edital para concurso aqui em Pelotas. Eu falei, mesmo, fazer, e aí passei no concurso e ingressei, assim, foi também, claro que teve muita dedicação e tudo mais, mas eu acho que também foi uma sorte que eu tive, porque fazia muitos anos que não abria concurso aqui em Pelotas. E no município já tinha 2 museólogas, no Museu da Baronesa já tinha 2 museólogas, já tinha museólogo aqui no Doce, já tinha no Maule, o governo federal já tinha anunciado que não ia mais abrir concurso a nível federal tão cedo, então não era uma esperança que eu tinha aqui em Pelotas. A biblioteca foi também, tem museólogo, então eu não achei que eu fosse me inserir. E realmente, até nessa época, eu comecei a trabalhar esse emprego que eu consegui em 2020 foi com a arquiteta, Simone Noyes, que trabalhava com projeto cultural. Então, eu comecei a ter esse olhar para os projetos culturais e, olha, é uma possibilidade. Essa história do curso, você falou aqui rapidamente que essa questão do mercado de trabalho foi algo que te deixou meio desesperada no meio do curso. E você conseguiria pensar em mais alguma coisa agora? Eu acho que um ponto negativo é uma coisa que eu concordo com o Anderson. Eu acho que não é só como as 2 graduações na FEL, é uma coisa que eu também percebia na conservação e restauração, como a formação nesses 2 cursos formativos te direcionam para a vida acadêmica, para a docência, sabe? Não te abrem outros leques, também não tem uma pegada de tu aprender a empreender, ou tu, sabe? Porque até quando eu descobri que fiz projetos culturais, como é que eu vou me inserir nesse meio? Porque é também um meio que é bem fechado, é difícil de me inserir. Precisa ter tá atento para essas oportunidades. Assim. Então, acho que isso fala um pouco do curso. Isso foi também que causou meu desespero na época de não saber o que fazer. Eu vou dar um spoiler para vocês, principalmente o pessoal que está aqui, né, no curso ainda, que essa questão realmente é outra que tem surgido assim com mais frequência, né? Muito mais nos últimos anos do que lá atrás. Talvez não é, na época que o Anderson estava no curso, o Verão, talvez não fosse uma questão pra gente na época, mas agora já é. Isso tem impulsionado assim, a gente pensar em algumas questões que podem, né, ser caminhos para resolver esses problemas. Por exemplo, uma delas é a criação de uma empresa júnior no âmbito do curso. E quer fazer mais essa parte de empreendimentos, administração, vai lá, pega uma disciplina de empreendimento na administração, processos gerenciais, abre o currículo de vocês, vai lá. Acho que um ponto positivo também ressaltaria isso, né? Essa questão de que a gente não percebe, às vezes, quando está na graduação, quantas oportunidades a universidade oferece, assim, não só de projetos, mas as oportunidades mesmo, está fazendo disciplinas de outros cursos, está procurando outras coisas, de se inserir mesmo dentro das possibilidades que o curso oferece, que a universidade oferece. Então, ou participar de PET, de outras PET, vários cursos, que tem interação com outros cursos também, eu acho que
isso agrega, né? Então esse eu acho que é um ponto bem positivo. Que às vezes a gente não está atento, porque a gente entra assim na universidade muito cru, né? Muito sem saber para onde ir, mas explore, porque tem muita possibilidade. Porque às vezes não sobra um tempo para que a gente consiga pegar disciplinas de de outros cursos. Mas isso eu acho que é mais uma questão pessoal. Não, acaba. Compartilha. Esse foi um dos motivos que eu quis prorrogar também minha estada no curso, que eu pensei, não, eu quero fazer 2020, vou pegar outras coisas. Eu tinha me inscrito como aluno especial ali, porque acho que chegou a ter uma semana de aula. Uma semana. Foi uma semana e eu tinha me inscrito como aluno especial em outras disciplinas de outros cursos. Eu falei, agora esse ano eu vou aproveitar, vou arrasar, é incrível. E aí eu estava só com um projeto de TCC, eu acho. Projeto estágio, alguma coisa assim. Não, ótimo. Tempo sobrando, vai dar No final a gente fica mais de boa. Eu estou fazendo dramaturgia em debate, dança de salão e alemão. Gastronomia nada. Eu vou fazer matrícula especial, cara. Eu esqueci. Eu vou ver depois vou fazer logística no próximo semestre. Não, porque ele me falou que gosta de gastronomia. Eu não sabia, eu esqueci disso. Eu só vi depois. Aí, eu sigo um exemplo do Eric. Eu sei que as coisas que chamam mais atenção, tipo ele aí, que ele falou, ele não gosta de documentação, né? Claro. E outra parte, os opostos. Que a minha área é documentação. Mas a minha área era documentação de negócio. Eu não estava mostrando, escreveu uma documentação da onde que gostava de documentação. Eu era louca. Não, então assim, o que eu te aconselho a fazer? Experimenta tudo. Enquanto tu estás na graduação, experimenta tudo que tu puder experimentar. Essa pergunta que fez, como é que tu não Eric? Agora mesmo eu estava olhando algumas vagas em São Paulo e para trabalhar no educativo do museu. E aí pedia formação em museologia, mas especialização em pedagogia. E aí em educação especial, na verdade, era a especialização. Ou pedagogo, museólogo ou pedagogo em educação especial. Porque tinha uma vaga lá que era para trabalhar também nesse projeto de modernização do museu na área da acessibilidade nas mediações, que era bem o que eu gostaria assim, de fazer. E aí até eu olhei na URGS, tinha aberto um edital para especialização em educação, mas era para professores, sabe? Professores da rede pública, assim, tipo pedagogo e tal. E aí eu não podia me inscrever. Mas senão eu já ia fazer, porque ela oferecia 40 vagas e vai ser remoto. Então ia ser bem tranquilo, assim. Mas eu não me enquadrava ali no perfil que eles ofereciam essas vagas. Mas era bem como o Anderson falou, tu vai te especializando na área de interesse e aí as oportunidades tu vai correndo atrás, né? E aí tu vai conseguir ver o leque gigante que tem. E a gente forma em museologia e a gente acaba assim, você é museólogo. Não, às vezes as empresas contratam como gestor cultural, como agente cultural. E aí são empresas de grande porte, com possibilidade de crescimento, em tudo, né? Eu queria ouvir sobre a trajetória do Heron, porque eu conheci o Heron quando eu fazia conservação de instalação, eu conheci meio de vista. Mas eu vejo que é um nome muito cantar, assim. Na boca do saco. Eu sou da terceira turma, eu entrei em 2009 e eu entrei no curso de museologia porque eu abri um edital e eu estava no curso, tinha 3 disciplinas de economia, mais 3 disciplinas de matemática financeira. E aí eu colava todos os meus trabalhos, porque tinha uma dificuldade comigo tremenda, de TDAH, e eu nunca consegui me acertar com os números, aí eu pensei, vou fazer outra coisa. Aí eu peguei o edital, olhei, estava a museologia, eu estava tão desesperado para fazer alguma coisa, que eu nem olhei que era de ouro. Isso foi uma escolha que custou bastante, porque obviamente a gente precisa trabalhar para sobreviver em algum lugar, para sobreviver para nós. Mas no momento eu só queria fazer museologia porque eu queria fugir do meu outro curso. Estava fazendo meu TCC e eu abandonei o TCC para entrar na museologia. E quando eu entrei eu não sabia exatamente o que eu queria, nem nada. Quando a gente começou na museologia, o curso era muito voltado para a questão da história, porque a base do curso era do CH, tinha várias professoras que eram da história. O Daniel e o Diego chegaram um tempo depois,
ou seja, não era um perfil muito de museólogo, diferente das outras universidades que a gente tinha, porque era um curso muito novo. Mas quando eu entrei na museologia, a gente estava num processo, num cenário cultural que era muito, mas muito... Estava se avultando ao longo do tempo, porque em 2009, quando a gente fazia os museus, por exemplo, se iniciou um processo de contratação de museólogos, de investimento em museus. Então foi o período que eu tive na graduação foi um período muito fértil para a museologia. Se consegui muita coisa, obviamente esse período passou, mas nesse período de 2009, 2013, mais ou menos, era isso mais ou menos. Quando eu entrei na museologia, lá pelo terceiro semestre, no segundo eu nem sabia quem eu era, no terceiro eu imaginei, você é uma enciclopédia ambulante. A gente tratava muito com isso, pensava muito em saber enciclopédico mesmo, porque era muita coisa, era história, era teologia, era artes e todas essas coisas juntas. Eu só fui me encontrar no curso de verdade, assim, lá pelo terceiro semestre, quando depois já conheci um pouco a questão da teoria da museologia e tal, eu entrei em um projeto. Na verdade, eu entrei em vários projetos, mas eu entrei em um projeto que era Programa de Preservação do Patrimônio Cultural da Região do Ano. Foi nesse momento que foi muito especial para mim, porque foi nesse momento que eu entendi que dava para trabalhar no museu sem tanta formalidade, dava para pensar o museu de uma forma menos teórica e menos documentalista e menos outras coisas, para pensar exatamente nas relações. Então, só para contar para vocês, é fazer gestões cooperativas. Então, eu sempre trabalhei com essa coisa mais comunitária e voltado para isso. Então, foi nesse momento que eu consegui pensar alguma coisa que foi importante tanto para a minha vida quanto para o meu trabalho. Mas eu trabalho e esses momentos foram muito importantes, porque foi a partir dessa experiência com museologia social, com museologia comunitária, que é muito do meu trabalho hoje. Mas estar no curso sempre foi isso. Eu sempre reclamava que tinha muita história, era muita coisa. Mas a gente viveu num período, essa é uma das dificuldades que a gente tinha, e falar em trabalhar em um lugar privado era uma coisa que nem se passava muito na nossa cabeça, porque o setor público estava muito dinâmico, estava aceitando esse mercado novo, esses profissionais novos que estão chegando no mercado. Mas foi bem complicado, porque estar dentro de uma universidade pública é difícil, a gente sabe quais são essas dificuldades. E a gente passou por muitos momentos, a minha turma principalmente, que fez a gente entender que a museologia não era só uma área do conhecimento, era também uma forma de pensar e ver o mundo. Mas eu acho que uma coisa muito importante para pensar no meu trabalho hoje, pensar na museologia, é essa inserção social que a gente sempre teve. Na minha época, na hora de estar ali, provavelmente quase todos os meus colegas tinham bolsa, e eram bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, mas agora falando a nós, a gente lembrou muito da extensão, porque são esses movimentos que fazem a gente entender de como é se situar. Por exemplo, hoje eu me situo no Museu Municipal. Quando eu era estudante, era tudo mais prático, porque a gente tinha um projeto, a gente ia para a universidade tinha dinheiro, tinha cultura, tinha tudo mais. Então a gente se acostumou a viver num lugar com muitas experiências e com muita aderência aos museólogos, que é uma coisa que, obviamente, a realidade é completamente diferente. A gente se acostuma, obviamente, essa coisa da universidade, da pesquisa, mas os museus eles não estão dentro das universidades. Eles estão dentro das universidades, mas eles estão fora. E temos museus maravilhosos, mas a gente tem muitas cidades por aí que tem museus municipais. E pensar a situação desses museus municipais é bem complexo, porque, obviamente, as prefeituras trabalham com equipamentos culturais com poucos investimentos e tudo mais. Então, trabalhar nessa área é muito isso. E o mais importante que disseram é a experiência. Eu acho que é muito importante a experiência que a gente tem. Porque, através de todos os projetos que eu participei, não foram poucos, Museu do Doce, Museu da Baronesa, o MAUC, o Museu Comunitário do Ângulo, o projeto que eu trabalhei. Então, eram muitas experiências. Isso faz a gente entender que, como eu disse para vocês, o museólogo não faz tudo. Hoje, eu trabalho no museu, eu fui contratado Eu comecei a trabalhar na pandemia. Minha primeira experiência foi fazer um museu na minha cidade. Foi um processo muito interessante de montar um lugar de pensar na nossa história. E aí, quando eu estava falando para vocês do saber enciclopédico, desse excesso quase de história que a gente tinha, hoje praticamente as pessoas me chamam mais de historiador do que de museólogo. Eu trabalho muito com isso e minha primeira experiência foi exatamente com uma história. Mas não uma história
pronta de museu e bem bonitinha, assim, mas uma história que é entremeada por muitas coisas e muitas outras vivências. Então, trabalhar contar a própria história, contar a história da minha cidade foi muito complexo, é um pouco puxado. Mas não adianta a gente contar uma história que as pessoas não participem, não é só mais uma história sendo contada no museu. Então, a partir daí, eu voltei aos 2012, lá quando a gente falou muito sobre o museu comunitário, a nós me ensinou a documentação, mas ela me ensinou também com essa perspectiva comunitária de pensar nos museus. Então, a minha primeira experiência foi exatamente isso. Foi bem difícil porque na universidade a gente tem pares, e esses pares ajudam. Eu não sabia documentação, mas alguém conseguia me ajudar. E quando eu cheguei no museu, eu estava sozinho, eu, minhas memórias e minha experiência. E mais ninguém. Então, chegar no museu de uma cidade pequena e os museus poucos estruturados é exatamente isso. Tu chega num universo novo, tu tem que dominar aquele universo e fazer com que aquilo funcione. E além de funcionar para dentro, tem que funcionar para fora. Então, nessa perspectiva, eu fui contratado para trabalhar na cidade ao lado da minha. Na minha cidade, obviamente, eles não valorizaram o trabalho dos museólogos e não deram muita atenção para aquele museu. E aí eu acabei sendo convidado para a cidade do lado. Que é muito interessante porque eu acabei trabalhando com história regional. Então, a minha cidade, dentro um pouco da história de Jaguarão, era um pouco essa região, que seria de Pelotas, mais ou menos, até a fronteira. A experiência e pensar no que eu fui na universidade, que é exatamente isso, a gente viu bastante, a gente aprendeu bastante teoria, mas a gente aprendeu bastante com as experiências como lidar com as pessoas. Então, eu entrei no museu, que era um museu, um prédio tombado com objetos dentro, e esses objetos levavam a gente a olhar para aquele museu e pensar que era um museu hétero, era um museu branco, um museu de elite e um museu de homens. Quem ia no museu, olhando o livro, eram mulheres e crianças. Porém, as mulheres e crianças chegavam lá e viam as histórias dos prefeitos, os homens todos, e o museu não tinha. Então, a primeira coisa que eu olhei, olha, eu identifiquei isso no museu e se não for para mudar isso, eu vou embora. Aí no Museu Municipal precisa de muita criatividade para montar no mínimo 8 exposições por mês, para fazer concerto na rua, por ano, desculpa, e ainda tem que usar esses 11 mil reais. Então a gente trabalha sem dinheiro nenhum, mas a gente trabalha com muito afinco exatamente nisso. As outras disciplinas que a gente pode fazer, essas outras iniciações que a gente tem, são muito importantes para que quando a gente chegue no museu, a gente não seja só a tia do museu, como todo museu que já tem, mas que a gente seja essas pessoas que usem o museu exatamente como uma ferramenta para conscientização e para as pessoas entenderem o quanto esses espaços, que são espaços de poder, eles são importantes. E sempre pensar nisso, um espaço de poder, isso que faz com que o museu ganhe vida. Pela primeira vez em que eu vi o museu cheio de pessoas negras, porque as pessoas negras elas não entram no museu. E elas estavam lá porque a gente homenageou exatamente uma senhora que era muito importante para a cidade e que era uma pessoa negra e que é muito importante. E naquele momento, vendo aquela comunidade dentro do museu, aquela família, se sentindo representada num espaço que era completamente branco, é muito importante, é muito importante. Então é isso, aproveitem a experiência, a criatividade e façam isso render, façam esses museus serem vivos mesmo. Museus parados a gente tem muito, então levem o museu para fora, isso é muito importante para que as pessoas possam entender o que realmente é um museu e para a gente estar nesse processo de entender também quanto é importante a gente se olhar em vez de ir para o museu olhar as coisas, porque o museu é exatamente isso. É um espaço que tu tem para te olhar através de alguns elementos. Thank you.